E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei com vocês 5 personagens que aguentariam ver o rosto do Espantoide e 5 que não. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O Espantoide é um dos aliens com o poder mais interessante de todo o Ben 10. Em vez de depender de suas habilidades físicas ou algum tipo de poder elemental como fogo, água ou energia, ele combate seus inimigos com imensa feiura a um ponto aterrorizante, que desperta os medos primordiais de sobrevivência na mente das criaturas e, segundo Matt Wayne, até mesmo desperta mecanismos de defesa em máquinas, que normalmente não deveriam ter nenhum tipo de reação a medos comuns dos seres vivos. Mas quais exatamente são os personagens que conseguem facilmente resistir ao seu rosto? E quais são alguns que não conseguem? Vamos falar disso hoje. E talvez você se surpreenda, então vamos lá. Em primeiro lugar, a Mav Riddle. Cara, a Mav Riddle é a primeira pessoa que é completamente imune aos efeitos do Espantoide. Segundo o Derek J. White, a Mav Riddle ela não seria afetada pelos poderes do Espantoide por causa que ela já viu alguma coisa que é pior. Uma coisa tão horrenda que nem mesmo o Espantoide se compara. Por causa disso, a sua mente é perfeitamente adaptada aos tipos de medos primitivos da mente que o Espantoide produz e consegue facilmente superar eles. Agora, o que exatamente seria essa coisa pior que o Espantoide? Nós não temos muita certeza, pois como vamos ver aí pra frente, até mesmo entidades cósmicas são facilmente assustadas pelo rosto do Espantoide. Mas dependendo do que for que ela tenha visto, permitiu que agora ela tivesse uma imensa resistência ao medo junto com o próprio medo que a Mav Riddle causa nas pessoas. O Vilgax, mesmo sendo um conquistador galáctico temido em todo espaço, o Vilgax poderia facilmente ser afetado pelo rosto do Espantoide, sim. Na verdade, às vezes você nem precisa ir tão longe quanto o rosto do Espantoide, basta apenas a Mav Riddle para colocar medo nele. Aí, cara de polvo! Some! Dona Vriddle, Ben Tennyson, eu tenho que ir. Isso até mesmo levanta a questão do que exatamente no rosto do Espantoide daria medo no Vilgax. Por exemplo, por que o Zomboso teve medo do rosto do Espantoide? Podemos deduzir que seja por causa que no clássico o Ben assustou o Zomboso com o Fantasmático quando ele mostrou seus tentáculos. Então isso nos faz crer que ele tem medo de tentáculos, entendeu? E como o Espantoide revelado pelo Derek J. White e também mostrado nos brinquedos, o rosto dele tem tentáculos, entendeu? Então é por isso que o Zomboso ficou com medo. Agora o Vilgax não faria sentido, né? Até porque ele tem tentáculos, os Chimera sui generis, né? Todos da sua espécie têm tentáculos, é uma coisa natural deles. Então não faz sentido ele ter medo disso. E para adicionar, não seria qualquer coisinha que daria medo no Vilgax. Afinal, ele venceu 10 heróis de 10 mundos, que inclui um cara que pode dar socos em seres intangíveis, e também fazer campos de força basicamente impenetráveis, um cara com um raio laser desintegrador que, segundo o Vilgax, poucos resistiram, e literalmente um Superman. O Professor Paradoxo. Após ser jogado no horizonte de eventos, o Professor Paradoxo basicamente obteve conhecimento fundamental da realidade. Ele obteve tanto conhecimento que aprendeu a mover o tempo como bem entender e se teletransportar para qualquer ponto do multiverso, para qualquer momento de qualquer linha do tempo. Por causa disso, o Paradoxo resiste muito bem ao rosto do Espantoide, pois os horrores do seu rosto não são horrores desconhecidos para o Paradoxo. Ele tem total compreensão da composição estranha do rosto do Espantoide e a sua espécie, e por isso que ele resiste muito bem aos medos que ele causa. O Paradoxo, em adição a isso, ele deve ser imune à maioria dos medos comuns, pois os únicos momentos que ele demonstrou medo foi em relação a alguma coisa mais grandiosa e abstrata, como a destruição da linha do tempo ou o Ion se manifestando através das mãos do juízo final. Zomboso. Mesmo sendo um palhaço zumbi que se alimenta de medo, o Zomboso não é de maneira nenhuma imune ao Espantoide. Como já mencionamos acima, né, o fato do rosto do Espantoide possuir tentáculos, né, pelos motivos já explicados, do fantasmático e tudo mais, dá a induzir que não apenas os medos instintivos do Zomboso sejam ativados, mas também um dos medos que ele mostrou aí, que é o medo de tentáculos. Não é justo derrotar o seu medo com o meu medo. Isso também é feito de indução de terror bem interessante ao Espantoide, por causa que mesmo uma criatura que naturalmente se alimenta do medo e impõe medo em outras criaturas vivas, tem os seus poderes negados pela presença do rosto do Espantoide, o que genuinamente põe o seu nível de terror em uma categoria além da norma comum de medo,
podendo assustar qualquer ser despreparado para o seu poder. Diagon. Devido ao seu status como entidade superior que conquista universos normalmente sem remorso nenhum aos terrores cósmicos que causa no coração das criaturas vivas do multiverso, o Diagon é perfeitamente imune aos poderes do espantoide. Isso é óbvio ao se notar sua capacidade de metamorfose em uma escala cósmica, além de também ser uma entidade importante ao Ledger Domain, que apenas pela aparência que possui em Omniverse, você sabe que tem muita coisa bizarra. Analisando até mesmo pelas inspirações de Diagon, que é o Cthulhu, é possível até que ele possa induzir terror como um espantoide através de algumas de suas formas, porém em uma escala maior e mais cósmica, afetando inteiros universos que esteja conquistando. Zskar. Embora seja o Hector Lord do sistema Eno, e até mesmo ganhe mais poder através de coisas como escuridão, terror e magia estranha, o Zskar possui basicamente zero defesas contra o poder do espantoide. O máximo que ele poderia seria usar algum tipo de magia contra o rosto do espantoide para remover as suas propriedades de terror ou algo do gênero, mas até mesmo nessa possibilidade é provável que o Zskar já esteja aterrorizado demais com o rosto espantoide para usar quaisquer tipo de magia contra ele. O próprio espantoide. Obviamente já era de se esperar que o espantoide não seria assustado pelo rosto da sua própria espécie, né? Haveria algum tipo de adaptação para impedir uma coisa dessa. Afinal, é uma espécie sapiente, então eles possuem toda uma sociedade e precisam se comunicar e interagir entre si. E essa adaptação é sua péssima visão. Segundo uma confirmação do Derek T. White, a visão do espantoide sozinha já é ruim. Porém, ela ainda tem uma espécie de aspecto de camadas multifásicas, que piora ainda mais a sua percepção quando ele tenta compreender qualquer tipo de estrutura extradimensional, como o rosto de terror desconhecido do espantoide. Por causa disso, ele é um exemplo de personagem que não pode ser assustado por esse rosto medonho pelo simples fato que ele é incapaz de perceber o rosto. Isso é algo muito interessante, pois acaba indicando que outros aliens como Vulpimancers, que não possuem visão, se tornam imunes aos poderes do espantoide. Enquanto por outro lado, criaturas com percepção aprimorada, como o Mega-Horus, podem acabar sendo mais vulneráveis a esses poderes pelo simples fato que ele iria perceber mais amplamente o terror do rosto do espantoide. Mas independente dessas interpretações, graças à sua visão extradimensional ruim, o espantoide ele acaba sendo um dos personagens que pode resistir aos seus próprios poderes de indução de medo. Azimuth. Mesmo sendo o ser mais inteligente em 5 galáxias, que compreende os mistérios do universo e da vida e que criou a maior arma do universo, o Azimuth ele seria facilmente afetado pelos poderes de induzir medo do espantoide. O terror desconhecido do seu rosto vai além dos conhecimentos do Azimuth. É um construto multidimensional, quase uma entidade de puro medo existindo no universo físico. Claro, isso é apenas devido ao nível de conhecimento que o Azimuth demonstrou. Embora vastamente inteligente, o conhecimento do Azimuth sobre o cosmos é um espectro mais amplo a um nível multiversal e multidimensional é bem limitado. Com a maior parte ou basicamente todo o conhecimento sobre a realidade é uma maior escala que o Azimuth tem vindo de sua ligação com o professor Paradoxo. Quando se trata da sua própria inteligência, ela se limita justamente ao que ele é famoso por ser, o mais inteligente em 5 galáxias. Esse nível de conhecimento cósmico é bem interessante, mas não chega nem perto da quantidade de conhecimento exótico necessário para superar os poderes do espantoide. Naligiano. Os Naligianos são uma raça de seres feitos de algo que aparentemente é energia ou alguma forma de plasma. Eles são criaturas interdimensionais ditas poderem perceber no mínimo 26 dimensões geométricas que importam, com potencialmente existindo centenas ou milhares outras que são capazes de perceber. E por causa disso, basicamente por se comportar como outras entidades multidimensionais como o Paradoxo e o Diagon, que possuem ciência e conhecimento em comum e extremamente superior a 20 níveis de tecnologia no universo Ben 10. O Destruidor Naligiano em si foi dito ser acima do nível 20 de tecnologia, estando acima de uma máquina como o Omnitrix, que possui manipulação genética e transmutação impressionante de matéria e energia, com poder suficiente para destruir o universo, e mesmo assim, o Destruidor Naligiano é considerado nada além de um brinquedo de criança para os membros dessa espécie. E por isso, por causa desse vasto conhecimento científico, olhar para o rosto espantoide não seria um medo desconhecido para um Naligiano, assim como não é para o Diagon e nem para o Paradoxo. Isso faz com que o Naligiano que vimos em Alien Force, ou qualquer outro Naligiano que seja um dos personagens capazes de não se assustar com o rosto espantoide. Alien X. E o último personagem incapaz de resistir os poderes aterrorizantes do espantoide é o Alien X. Agora todos aqui já estão acostumados com o enorme nível do poder do Alien X, né? Velocidade a milhões de vezes mais rápida que a luz, controle corporal completo, durabilidade universal, manipulação da realidade e uma vasta quantia de poderes multidimensionais. O Alien X tem acesso a toda a totalidade dos poderes dos sapos celestiais, mas também é o mais poderoso entre eles por causa da facilidade, né, em tomar múltiplas decisões graças ao Bellicus e a Serena terem dado a
chaves do Alien X para o Ben. Só que isso foi só lá no episódio do Universo contra Tennyson, né, galera? Lembrando, o Ben, ele conseguiu isso ali por causa que ele tem mais facilidade de convencer Belicus e Serena, entendeu? Mas não é sempre que ele vai ter aquilo ali. Ele ainda precisa, sim, entrar em debate com Belicus e a Serena, entendeu? Mas enfim, ele é uma transformação que fica ativa mesmo quando o Ben não está transformado, com as consciências de Belicus e Serena alterando a realidade e existem com seus poderes independentemente do Ben. Porém, mesmo com essa imensa quantidade de poder disponível para ele, é diretamente confirmado que o Espantoide pode assustar as 3 personalidades do Alien X, apesar de seu status como uma entidade cósmica. Isso é, na verdade, o nível de poder que faz o Espantoide ser tão imponente para início de conversa, uma habilidade de induzir terror tão grandioso que é capaz de superar a mente tripla do alien mais poderoso que o Ben já se transformou. Então o cara é muito brabo, né, galera? Mas então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês deixarem muito like aí, eu posso fazer 5 personagens de outras mídias sem ser de Ben 10 que resistiriam ao rosto do Espantoide, 5 que não, por exemplo. 5 personagens da Marvel que resistiriam e 5 que não. Será que o Tribunal Vivo resistiria ao rosto dele? Aí depois eu posso fazer 5 personagens da DC que resistiriam ao rosto do Espantoide e 5 que não. Será que o Coringa resistiria ao rosto do Espantoide? Vamos ver, se você dar um bom retorno nesse vídeo, eu posso sim fazer esses, beleza? Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!